Bom dia, meus amigos. Dando continuidade ao nosso assunto, às nossas aulas de responsabilidade tributária, dentro do assunto do gênero, obrigação tributária, vamos fazer uma alusão ao tema de responsabilidade tributária objetiva e responsabilidade tributária subjetiva, no âmbito do Código Tributário Nacional. Primeiramente, a gente tem que ter em mente, antes de mais nada, que a responsabilidade tributária ela acompanha a pessoa do contribuinte. O contribuinte ele tem responsabilidade tributária, primariamente por adimplir todos os créditos tributários de que é devedor. E também, do ponto de vista reflexo, tem-se a responsabilidade tributária pelos atos que se praticam. No entanto, hoje, independentemente se a responsabilidade tributária se concentra ou não na pessoa do contribuinte, nós vamos abordar a responsabilidade tributária objetiva e subjetiva. Primeiramente, vamos abordar a responsabilidade tributária de caráter objetivo. E ela está insta no artigo 136 do Código Tributário Nacional. A regra é que a responsabilidade tributária por infrações à legislação tributária, ela independe da intenção, ela independe de qualquer elemento subjetivo por parte do agente, ou seja, por parte do responsável tributário. Por exemplo, uma obrigação tributária acessória deixou de prestar a declaração de ajuste anual do imposto de renda com a Receita Federal no prazo que é avançado pela lei, o contribuinte ele já incorre em uma infração que atenta contra obrigações tributárias acessórias. Então, não interessa o motivo pelo qual ele deixou de apresentar essa declaração, de cumprir essa obrigação acessória. Então, esses fatores subjetivos não são levados em consideração. Ele esteve envolvido em um acidente, esteve hospitalizado ou estava no exterior por conta de uma pandemia que nem essa do coronavírus, por exemplo, ele ficou impedido de entrar no país. Não interessa. Obviamente, conforme apregou o artigo 136 do Código Tributário Nacional, salvo se houver uma lei dispondo em contrário. Mas aqui a gente está pontuando a regra geral. Então, infrações à legislação tributária independe da intenção do agente. E a responsabilidade é objetiva. Por que objetiva? Objetiva porque a lei já definiu que há a responsabilidade por essa infração. Então não é o magistrado, não é o juiz, não é qualquer julgador, por exemplo, em nível administrativo, que irá apreciar questões de mérito ou demérito. Então, isso não será levado em consideração. Apenas vai se apurar no processo administrativo fiscal se houve o atraso e se há relação de causalidade entre esse atraso e o agente. Era o agente que deveria apresentar? Sim. Houve o atraso? Sim. Então, não interessam os motivos. A responsabilidade tributária é objetiva. E, com certeza, a multa será aplicada. Tá? Então, artigo 136, vamos repisar. Independe da intenção do agente. Independe de outros elementos subjetivos. Já o 137, ele aduz a responsabilidade subjetiva. Quando a infração é praticada contra as normas tributárias, mas que venham caracterizar crimes contra a ordem tributária. Então, por exemplo, o responsável tributário, por exemplo, o pai, deixa de, vamos dizer assim, deixa de recolher um tributo, ou recolhe a menor, e no processo fica caracterizado como sonegação fiscal. Isso caracteriza um crime contra a ordem tributária. Há um dolo específico
como elementar desse crime. Nessas circunstâncias, as circunstâncias que estão elencadas pelo artigo 137, há necessidade do magistrado apurar se houve dolo ou se houve culpa. Dolo é quando a intenção de se praticar o ato que subsume ao tipo penal, ou então a intenção de correr o risco. Então, com relação ao artigo 137 do CTN, a responsabilidade tributária é de caráter pessoal ou subjetiva. Naquelas situações que estão elencadas no artigo 137, há necessidade de se apurar o mérito ou o demérito da ação ou da conduta do agente. E o artigo 137 ele se refere a situações de prática de crimes tributários, tá? Então, quando se cogita da prática de algum crime tributário, principalmente crime tributário que tem um dolo específico, e esse crime é praticado, por exemplo, por aquelas pessoas que figuram lá no artigo 134 do CTN, há que se apurar se houve dolo ou se houve a culpa em sentido estrito. O dolo é se houve a intenção de se praticar o ato ou correr o risco de se praticar. E a culpa em sentido estrito, ela detém 3 elementos, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Então, quando se trata das situações elencadas no artigo 137, há a necessidade de se apurar a culpa ou dolo por parte daquelas pessoas que estão elencadas ali, por parte daquelas situações que estão elencadas no artigo 137. Então, vamos recapitular. Nas situações elencadas pelo artigo 136, ou seja, infrações administrativas, tributárias, contra a legislação tributária, são meramente infrações administrativas, como, por exemplo, não cumprimento de obrigações acessórias. A responsabilidade é objetiva, salvo se foi ditada alguma lei, excetuando essa regra para determinadas situações especiais. Com relação ao artigo 137, nós temos a chamada responsabilidade tributária objetiva, subjetiva, onde a autoridade fiscal ou magistrado irá apurar o grau de culpa ou de dolo por parte do responsável tributário, sendo o contribuinte ou responsável tributário, propriamente dito. Tá? Então, há que se apurar o fato, há que se apurar o grau de culpa ou se houve dolo. Isso para responsabilizar o contribuinte ou responsabilizar o responsável tributário quando for pessoa diversa do contribuinte. Estamos falados? Então, até outra aula.